Então, pessoal, boa noite. Vamos lá para mais um Hot Seat da mentoria Regras do Jogo. Eu resolvi usar o mês de abril, né? Não sei se alguém está vendo aí depois, né? Mas estamos gravando aqui em abril de 2025 para a gente falar sobre era digital. A gente vai fazer dois Hot Seats chamados Como Sobreviver à Era Digital. Esse aqui é o primeiro deles, né? Então, se você está assistindo a gente gravado depois, talvez até já encontre a parte 2 aí para você assistir também. E aí eu queria dizer mais ou menos como vai funcionar. Acho que todo mundo entende, né, ou percebe que está inserido na era digital, que nós estamos aí no meio de uma revolução que está acontecendo e que está impactando enormemente a nossa vida. A minha ideia hoje é conversar com vocês sobre como é que essa era digital começou, né, o que aconteceu, como é que ela surgiu, falar um pouco sobre alguns aspectos relevantes da nossa vida que já estão sendo afetados. E aí, na parte 2, né, no outro Hot Seat, a gente vai falar sobre para onde a gente está indo, para onde essa era digital está indo, o que esperar nos próximos anos e o que a gente pode fazer para lidar um pouco melhor com isso, certo? Então, vamos começar aqui falando sobre era digital. E para falar sobre isso, eu quero fazer um recuo aqui de muito tempo. Queria voltar e falar com vocês do ano de 1876. Vou recuar bem muito aqui, né? Em 1876, os Estados Unidos estavam comemorando 100 anos da independência deles. E ali, mais ou menos no mês de junho para julho, eles resolveram fazer uma grande convenção na Filadélfia, né? Na época, eles faziam essas convenções, aquelas feiras comemorativas, né? E era uma feira comemorativa dos 100 anos da independência dos Estados Unidos. E essa feira comemorativa, ela tinha circo, artista, político, atleta, né, gente famosa, todo tipo de coisa. E num cantinho lá dessa feira, eles colocaram alguns estandes, algumas tendas com alguns cientistas famosos, né? E aí queriam, né, que também tivesse a parte de ciência e tal, para as pessoas aproveitarem ali. E numa tendazinha dessa escondida, estava um sujeito, né, que tinha uma invenção que ninguém tinha visto ainda, que era uma invenção recente na época, né? O nome desse cara era Alexander Graham Bell. E o Alexander Graham Bell, ele estava com o telefone, né? O telefone ele tinha acabado de ser patenteado há mais ou menos 3 meses, quando começou a feira. Então ninguém no mundo sabia o que era um telefone, ninguém tinha um telefone em casa, ninguém sabia exatamente para que aquilo servia. Ele foi lá fazer o lançamento do telefone. E aí ele estava escondido num cantinho, assim, ninguém tinha nem entendido o que ele estava trazendo, nem qual era a novidade dele, até que de repente aparece, né? Não ninguém menos que Dom Pedro II, o imperador do Brasil, né? Essa história aqui ela é mirabolante, mas ela é uma história verdadeira, né? Depois vocês podem colocar no Google aí para ver. E aí aparece o imperador do Brasil, Dom Pedro II, caminhando lá pela feira lá comemorativa da independência dos Estados Unidos, e fala assim para Grambel, cara, moço, né? Chamando ele de moço e tal. Eu te vi, eu te vi dando uma palestra lá em Boston. O que você trouxe para cá? O que você está fazendo aqui na feira? Aí ele falou assim, rapaz, eu trouxe um telefone. Aí Dom Pedro falou para ele assim, né? Imagina a cena. Aí o Dom Pedro II vai e fala assim para ele, rapaz, o que é um telefone? O que é um telefone? Telefone. Aí o Dom Pedro II foi e falou assim, não, um telefone é o seguinte, eu vou falar nessa ponta aqui desse fio e você vai conseguir ouvir à distância.
E aí fizeram o teste, né? Que ele tinha levado o aparelho lá para testar. E aí Alexander Graham Bell falou de um lado, Dom Pedro II ouviu no outro. E aí ele falou uma frase que ficou muito famosa, que ele falou: meu Deus, essa coisa fala. E aí os repórteres começaram a se interessar por aquela tenda e tal. Dom Pedro II comprou 12 telefones e trouxe para o Brasil. E foi o primeiro... O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter telefone, né? Então você precisava saber só 12 números de telefone para ligar para quem você quiser, só tinha do 1 até o 12, né? E aí foi assim que começou a história do telefone. Por que eu estou voltando para 1876 para contar essa história desse encontro entre o imperador do Brasil e Alexander Graham Bell? Porque se você colocar aí 130 anos para frente, bota aí 130 anos para frente, a gente sai de 1876, 120 anos, 120 anos. A gente sai de 1876 para 1996. O telefone ele era praticamente igual. Igual. Um aparelho, normalmente preto, né? O pessoal que é do meu tempo aí tinha aquele negócio de discar já assim, que os pais colocavam cadeado, porque era muito caro. Aí você descobria como enrolar, clicando em cima, aquela coisa toda. Mas, enfim, aquele telefone ali de quando eu era criança, ele é exatamente, quase exatamente o mesmo telefone de 120 antes, no dia que Alexander Graham Bell se encontrou com Dom Pedro II, no lançamento do telefone. Ninguém tinha um telefone no mundo. Ficou igual durante 120 anos. Agora, olha o que o telefone mudou em 30 anos. Ele virou um telefone sem fio, depois virou um telefone celular, depois virou um smartphone, e progressivamente ele trouxe praticamente tudo que você tinha numa mesa de trabalho para dentro dele. A calculadora, a agenda, a máquina de escrever, né? Tudo passou a existir dentro do telefone, junto com o telefone. Então, a minha provocação inicial é para a gente entender que existe uma ruptura. Existe um mundo que ele muda muito, muito, muito devagar, muito, muito devagar, e ele na metade dos anos 90, de repente, ele acelera. De repente, a coisa toda se acelera rapidamente, né? Então, talvez, né, vocês lembrem, né, de alguma dessas coisas que eu estou projetando aqui, né? Imagina a máquina de escrever. Imagina a máquina fotográfica. Acho que todo mundo aqui chegou a ter uma máquina fotográfica daquelas grossas, né, que você apertava e tal, que tinha filme. Você tirava as fotos, não sabia nem se tinha prestado ou não. Depois que você descobriu se tinha queimado, se tinha borrado, né? Imagina que nos anos 90 você ouvia LP do mesmo jeito que se ouvia LP no começo do século XX. Você ouvia rádio do mesmo jeito que o Marconi, né, o italiano Marconi, inventou o rádio 100 anos antes. E, de repente, esse LP que não tinha mudado durante décadas, esse rádio que não tinha mudado durante décadas, de repente ele virou CD, virou LCD, virou DVD e virou MP3 e o físico desapareceu. De maneira que nós, ainda vivos, o LP virou um item de colecionador. Uma coisa que eu tinha normalmente quando era criança, pré-adolescente. Virou um item de colecionador. Como se você tivesse um fóssil de dinossauro que você compra para ter os LPs, porque é um item retrô. O retrô de quando eu era vivo, quando eu era criança, eu tinha LPs. Então, percebam que alguma coisa aconteceu. O meu primeiro desafio aqui é tentar explicar para vocês como é que um mundo que quase não mudava, de repente se tornou irreconhecível. Se você pegar o seu avô, né, eu vou dar o exemplo do meu avô. O meu avô morreu em 2001. Meu último avô, meu avô paterno, morreu em 2001. Se você colocasse meu avô 100 anos antes, em 1901, talvez ele sentisse falta ali da televisão, né?
não tem tantos canais, não tem rádio, vai ter menos rádio, etc. Mas o mundo é um mundo totalmente reconhecível para ele. Normal. Agora, tu imagina se você joga meu avô 24 anos para frente em 2025. Ele está vivendo num mundo completamente diferente. Nada mais do que ele fazia é igual. E o primeiro ponto aqui com vocês é tentar entender o que aconteceu, certo? O que aconteceu para que, de repente, ali na metade dos anos 90, o mundo acelerasse numa mudança rumo a uma era digital que a gente vive hoje. Para contar essa história, né, eu vou explicar para vocês o pensamento de 4 pessoas aqui. Claro que a era digital não é produto de 4 pessoas. Nós temos dezenas e dezenas de pessoas que contribuíram para que essa era digital existisse. Mas considerando aqui o nosso tempo e o nosso propósito, se você vê 4 pessoas, você vai conseguir entender o que aconteceu. E para começar isso, vamos voltar de novo no tempo para 1950, né? Quando esse moço aí, chamado Alan Turing, que era um gênio da matemática, né, tinha ajudado os Estados Unidos e a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial contra os alemães. Tem até um filme que retrata isso, né, que chama O Jogo da Imitação, que trata da atuação do Alan Turing na Segunda Guerra Mundial, tentando quebrar os códigos alemães e tal. Quando o Alan Turing encerra aquela atividade da Segunda Guerra Mundial, ele fica, né, intrigado com a questão do que um computador pode fazer ou não, né? E em 1950 ele escreve um artigo de 22 páginas apenas, chamado Máquinas de Computação e Inteligência. Máquinas de Computação e Inteligência. Um artigozinho de 22 páginas. E na primeira linha desse artigo, ele faz essa pergunta que eu coloquei bem aqui. Os computadores podem pensar? Está na primeira linha do artigo dele. E esse artigo dele, ele definiu toda a computação nas últimas 8 décadas. De lá para cá, tudo que foi feito na computação é nota de rodapé para esse artigo do Alan Turing. É lá que ele vai elaborar o conceito de algoritmo e é lá que ele vai dizer o seguinte, que se existem passos que nós damos para pensar como seres humanos, então nada impede que você programe a máquina para dar aqueles mesmos passos e fazer a mesma coisa que a gente faz. Claro, ele está escrevendo em 1950 e vai dizer no artigo dele que existem limitações técnicas. Mas, vencidas essas limitações técnicas, qualquer raciocínio que o ser humano faz, você pode programar a máquina para fazer. Então, em 1950, a gente tem um primeiro passo, que é um passo no qual o Alan Turing vai dizer, olha, cara, dá para fazer a máquina pensar. Ou dá para fazer a máquina emular o pensamento humano para qualquer operação. Basta você pegar um algoritmo e dar para ele um passo a passo de como fazer aquilo ali. E toda a computação a partir daí é feita em cima das ideias que ele teve nesse artigo em 1950. Aí você pode dizer, Mari, tudo bem. Mas eu assisti o Jogo da Imitação e a máquina que ele usava para quebrar os códigos era uma máquina gigantesca, com os cartões vai perfurado, lenta, toda fuleiragem. Está totalmente diferente do que a gente fez aqui. Verdade. Para você entender como a computação acelera, como a informática evolui e acelera, você precisa entender as ideias desse rapaz, bem aqui, que está nessa foto, que chama Gordon Murray. O Murray, 15 anos depois do Alan Turing, em 1965, certo? Ele fez uma previsão que ficou conhecida como Lei de Murray. Ele falou o seguinte: a capacidade de processamento dos computadores irá dobrar a cada 2 anos, certo? Na verdade, né, ele começou prevendo que era a cada 18 meses, depois ele ajustou para a cada 2 anos. E essa lei, ela é quase perfeita. Se você colocar na internet
procurar a imagem, o gráfico de 1965 para cá, ou seja, são 60 anos. Como teria sido dobrar a cada 2 anos? Aí tem uma linhazinha assim. Quando eles mostram a velocidade dos computadores da Intel, ele não cai em cima da linha, mas ele vai subindo bem pertinho da linha. Ou seja, a lei estava correta. E com base nessa lei, eles começaram a ver várias coisas do tipo: o preço dos computadores cai pela metade a cada 3 anos. A capacidade de armazenamento de um HD dobra a cada 4 anos. E aí eles foram criando uma série de regras baseadas na lei de Moore. Mas a lei de Moore, ela tem duas implicações contraintuitivas que são muito, muito importantes de eu apontar aqui para vocês. Eu vou explicar a primeira, né? Eu já falei sobre essa lei em alguns eventos ao vivo, né? E aí, quando eu peço para fazer exercício, para o pessoal comentar as coisas, eu peço para eles dizerem o seguinte, né? Qual você acha que vai ser a velocidade do computador ou do seu celular daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos em relação à velocidade que é hoje? Então, qual é a intuição da pessoa, né? Ela fala assim, não, em 10 anos vai ser o dobro a velocidade. Vai ser o triplo. E quando você bota 20 anos, aí o cara pensa ali no começo dos anos 2000 e fala, não, vai ser 10 vezes a velocidade atual. Que realmente é muita diferença. 5 vezes, 10 vezes já é grande. Mas o que a lei de Moore está dizendo é o seguinte: se você esperar 10 anos até 2035, você tem 5 ciclos de 2 anos. Quanto é 2 elevado a 5? 32. Então, daqui a 10 anos, os computadores vão ser 32 vezes mais rápidos do que eles são hoje. É muito difícil de imaginar isso aí, não? Cara, 32 vezes é muita coisa. Hoje, tudo que a gente tem é 3% da velocidade de processamento do que vai existir em 2035. Olha que negócio doido. Quando você pensa em 20 anos, a gente está falando de 10 ciclos de 2 anos. A gente está falando de 2 elevado a 10. Isso quer dizer que os computadores vão ser 1024 vezes mais rápidos do que são hoje. Imagina o impacto disso. O que hoje existe, multiplicado por 1000. Isso aí é 2045. Entendeu? Se a lei de Moore não parar de funcionar, porque ela vem funcionando há 60 anos. Então, essa é a primeira coisa contraintuitiva. A velocidade com a qual isso anda é muito mais rápida do que a gente pensa. Porque nós não somos acostumados a pensar em exponencial, né? Nós pensamos em somas matemáticas de adição. Às vezes multiplicação, mas o exponencial não é intuitivo para a gente. Mas a velocidade da tecnologia é exponencial. A segunda implicação, muito importante e muito contraintuitiva. Imagina, 1950, desculpa, 1950, quando o Alan Turing escreveu Máquinas de Computação e Inteligência. Beleza. Computador, imagina o que era o computador. Imagina quando você era criança o que era o computador. Aí você pega tudo que evoluiu até hoje, nesse dia que eu estou gravando. Se a lei de Moore está dizendo que em 2 anos isso vai dobrar, o que ele está dizendo é o seguinte: tudo que aconteceu acumulado até hoje vai acontecer de novo nos próximos 24 meses. Olha que coisa maluca. Toda a evolução dos computadores em 75 anos vai acontecer tudo para frente, o mesmo tanto de evolução apenas em 24 meses. Ou então não dobraria. Você consegue entender como isso é disruptivo? Para onde a gente está indo e com a velocidade que a gente está indo? Então, quando a gente pensa naqueles computadores antigos ou no celular tijolão, a gente pensa numa janela de 15, de 20 anos, a gente está pensando num fator de 1000 vezes, por causa desse cara aqui que descobriu essa lei, que é a lei de Moore. Beleza. Estamos ali em 1965. Aí, né,
Eu vou contar uma história que acontece ali uns 15 anos para frente de novo. Final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Esse rapaz aí que está na foto, que todo mundo conhece, que é o Bill Gates, ele entra lá na IBM, ele vai na IBM. A IBM, na época, já era a maior produtora de computadores do mundo, os computadores gigantescos, né, que só tinha empresa, que eram caríssimos e tal. E aí o Bill Gates marca uma reunião com o pessoal da IBM, é atendido lá, e ele fala o seguinte: olha, eu trouxe para vocês uma ideia ziardária para vocês fazerem. Eu só quero ser sócio. Aí o pessoal perguntou: beleza, qual é a tua ideia? Só para a gente ganhar dinheiro, estamos dentro. Aí ele falou assim: é o seguinte, eu vou começar a fazer soft. Vocês estão produzindo os computadores, né? Eu não quero produzir computador, eu vou fazer os programas, o software, para que as pessoas usem em casa. E a gente vai ter um computador em cada casa dos Estados Unidos e do mundo. Aí os caras da IBM olharam para ele e falaram assim: rapaz, esse bicho é doido. E perguntaram para ele: por que alguém ia querer ter um computador em casa? Um computador é caro, ele é gigante, da época devia ser do tamanho de um armário, de um guarda-roupa, e ele é dificílimo de usar, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas nessa época o sistema operacional ele era o DOS. Então era uma tela toda preta, umas letrinhas só piscando. Aí você botava C, que era o disco rígido, 2 pontos, barra, diretório, barra, não sei o quê. Tinha que sair escrevendo tudo. Era uma mão de obra gigantesca para fazer qualquer coisa no computador. Os caras da IBM falaram: cara, isso não tem pé nem cabeça. Ninguém vai comprar um computador. É caro, é grande e é difícil de usar. Sinto muito, mas não vai dar certo, não. Aí ele saiu de lá, né? Fundou a Microsoft, né? E em 1985 teve uma simples ideia, que mudou o mundo e mudou a tecnologia. Que foi o seguinte: realmente, escrever qualquer coisa no sistema DOS é péssimo, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a interface gráfica, que é aquela proteção de tela que a gente tem, aquela tela que a gente vê. E eu vou colocar todos os comandos nos ícones. Então, na verdade, quando a pessoa pegar o mouse dela e colocar em cima da lixeira, lá nos porões do computador tá aparecendo C barra 2 pontos, barra diretório, barra lixeira. Quando você afastar para o Windows, Word, vai estar aparecendo um caminho bem grandão. Quando você mandar abrir um arquivo do Excel, vai ter um negócio gigantesco que você não está vendo, mas como você mexeu o cursor para ali, ele lá embaixo está entendendo. Por isso que o primeiro sistema operacional do Windows chamava MS-DOS. MS vinha da Microsoft e DOS era o sistema de verdade. A única coisa que ele criou foi a interface gráfica. E aí todo mundo começou a usar o computador, porque você não precisava mais ficar decorando os endereços. Agora era visual e com o mouse você ia rapidamente trocando. Cara, a ideia que esse cara teve, assim, é impossível superestimar a riqueza que isso gerou. Tenta imaginar o que era um mundo sem mouse, sem interface gráfica e um mundo com, que foi a ideia que esse cara teve. Assim, não tem como. Se o Bill Gates é rico hoje, né? Mas ele é o cara que, se algum dia ele morrer num avalanche de dinheiro, ele ainda ganhou pouco dinheiro, assim. Porque não tem como imaginar a riqueza que esse cara gerou para o mundo com essa ideia dele. Mas ok. Essa ideia dele, de repente, os computadores invadiram o mundo. Se você lembrar da sua vida nos anos 90, o computador provavelmente já tinha chegado na sua casa. Então, depois que ele inventou isso aqui, os computadores começaram a ficar mais baratos, começaram a ficar menores. Lei de Moore, né, fazendo efeito a cada 2 anos. Os computadores começaram a ir para as empresas. Nossos pais começaram a ter computador na mesa deles. E ali na metade dos anos 90 chegou na nossa casa. Começo dos anos 90 chegou na casa da gente. Mas ainda tinha um problema, né? Que vai ser resolvido por uma quarta pessoa, que é esse rapaz bem aqui, que ele é menos conhecido do que os outros, né?
mas ele chama Tim Berners-Lee. Qual foi a ideia? O que aconteceu? Vou tentar explicar isso aqui. A internet, o conceito de internet, ele foi criado em 1969 pelo exército americano. Eles criaram uma rede que chamava ARPANET, que colocava todos os computadores do exército, das Forças Armadas, para se comunicar. Beleza, ok. Quando o Bill Gates veio com os computadores, veio com o MS-DOS, veio com a interface gráfica, muitas empresas passaram a ter muitos computadores. E elas começaram a criar intranets. Então existia a intranet do Exército, existia a intranet da Coca-Cola, existia a intranet da General Motors, existia a intranet da Chevrolet, da Ford, e por aí vai. Só que, claro, esses computadores eles só se comunicavam entre si. Então você contratava um técnico, uma empresa de tecnologia, ela ia na sua empresa e ela criava uma intranet que colocava aqueles computadores para se comunicar. Mas aquela linguagem ela era diferente da dos outros computadores, das outras intranets. Então você tinha um negócio legal para a sua empresa, mas você não conseguia sair, respirar fora dali. E foi aí que esse rapaz, chamado Tim Berners-Lee, em 1992, inventou uma coisa que talvez vocês já devam ter ouvido falar, que é o World Wide Web. Certamente, em algum momento da vida de vocês, já escreveram www. Foi isso? O que é o www? O www é um protocolo de tradução de linguagem de computador. Olha que ideia que esse cara teve. Ele falou o seguinte, olha, eu vou criar o www. Onde você tiver, não importa se é a Coca-Cola, se é a GM, se é o exército americano ou se é você na sua casa, na hora que você colocar www, eu vou traduzir a linguagem para uma linguagem que qualquer computador do mundo consegue ler. Então isso aqui nada mais é do que um tradutor universal de linguagem de computador. Toda vez que você joga www, você joga na rede mundial, porque você está tirando de uma linguagem restrita e passando por meio de um tradutor que vai colocar numa linguagem que qualquer computador do mundo consegue ler. Aí, pronto. Aí, meu amigo, você abriu a caixa de Pandora. Então, isso que aconteceu na metade dos anos 90, que a gente comentou aqui, não poderia ter acontecido nos anos 80, nem nos anos 70, nem nos anos 20. Porque dependeu, primeiro, dos conceitos do Alan Turing, beleza? Mas de 1950 até 1990, a gente está falando dos computadores 1 milhão de vezes mais rápidos, por causa da lei de Moore. Eu estou falando de todo mundo ter um computador em casa, por causa do Bill Gates. E eu estou falando desses computadores poderem conversar entre si, por causa do Tim Berners-Lee. Aí a gente abriu a caixa de Pandora. Aí o mundo estava pronto para não ter mais fronteira. Porque eu tinha o texto de como fazer um algoritmo, mas os computadores eram lentos. Os computadores ficaram mais rápidos, mas eles eram muito difíceis de usar. Eles ficaram mais fáceis de usar, mas eles não conversavam entre si. Aí, quando eles começaram a conversar entre si, a coisa explodiu. Talvez o grande momento, né? Deu para entender o que eu falei até agora aqui, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar, tá indo muito rápido. Eu estou contando histórias, né? Acho que está dando para acompanhar porque eu estou contando histórias. Mas se vocês quiserem fazer alguma colocação ou tem uma coisa que eu falei que não deu para entender, podem perguntar, tá certo? Para mim, o grande símbolo, né, do fim da era analógica e o começo da era digital é essa cena bem aí que está representada, né? Alguns aqui são muito novos, não vão lembrar, mas eu lembro perfeitamente desse dia, né? Quando em 1997 a IBM pegou o computador dela, chamado Deep Blue, e com ele venceu o Garry Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez. Não apenas o campeão mundial de xadrez, tá? Muita gente considera que o Garry Kasparov é o maior jogador de todos os tempos, certo? De xadrez.
e o computador ganhou dele em 1997. Isso aqui é muito, muito, muito importante, muito disruptivo, porque no começo da era digital, mesmo quando já tinha internet, o que se falava era o seguinte, que os computadores vão fazer planilha, que eles vão fazer conta matemática, que eles vão desenhar, mas eles não são capazes de fazer coisas que pensam, como, por exemplo, jogar xadrez. Eles não são capazes de nada criativo. E nesse ano aí, o Deep Blue ganhou do Garry Kasparov, que é o maior jogador de xadrez de todos os tempos, e provou que o computador poderia superar o homem, inclusive no jogo de xadrez. E aí vejam o que aconteceu, né? Olha como a coisa escalou rápido, só para vocês entenderem como a coisa, o que é a lei de Moore em ação. O Deep Blue ganha do Kasparov em 97. Só que a verdade é que ele foi um computador planejado para ganhar do Garry Kasparov. Então, nessa época aí, o Deep Blue ganhava do Garry Kasparov, certo? Mas ele não era capaz de ganhar de outros grandes campeões. Então, os outros grandes mestres de xadrez ganhavam dele. Aí a IBM foi trabalhando, bum, 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 e o computador ficando mais rápido. Até o momento em que nenhum humano mais ganhava do Deep Blue. Aí ainda existia aquela janela que era a seguinte: um humano, um grande mestre, auxiliado por um computador, conseguia ganhar do Deep Blue. Mas sozinho já não conseguia mais. Aí a IBM foi lá, ó, Deep Blue, Deep Blue, Deep Blue, Deep Blue, e fez uma coisa que fez o Deep Blue ganhar dos grandes mestres, mesmo auxiliados com computadores. O que foi que ela fez? Ela pegou todas as jogadas de xadrez conhecidas da história da humanidade e colocou dentro do computador. Todas, absolutamente todas. Só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. O xadrez, ele é um jogo que tem milhares de anos. Ele era jogado antes da época cristã já. E se alguém joga xadrez aqui, sabe que no xadrez existe uma tradição de você copiar jogada por jogada, registrar como o jogo foi feito passo a passo. Então, se você entende de xadrez, você entende o número, você consegue meio que assistir uma partida de 1967, vendo jogada por jogada o que cada um fez. Certo? Pois a IBM pegou isso, todas as jogadas existentes, e colocou dentro do Deep Blue. E aí, nenhum ser humano mais conseguiu ganhar dele, mesmo auxiliado por outro computador. Pelo simples fato de que ele sabia todas as jogadas que já tinham existido na história da humanidade, que estavam registradas. Beleza. Aí ainda tem um capítulo aqui nessa história para vocês entenderem como a coisa, às vezes, vai além da nossa imaginação e parece coisa de filme. Lá no Google, existe um setor, certo? Toda uma divisão chamada Google X, Google X. E essa divisão é a seguinte: eles recebem uma verba anual, sei lá, $1 bilhão, 100 milhões de dólares. E eles podem pensar qualquer maluquice que eles quiserem, desde que seja alguma coisa que não existe. Esse setor ele está lá só para inventar coisas disruptivas. Então foi lá, por exemplo, que apareceu aquele Google Glass, foi lá que apareceu o Google do carro automático, foi lá que apareceu o Google Earth, tudo aparece desse setor maluco que eles têm lá. E aí, em 2009, então a gente está falando 12 anos depois que o Deep Blue ganhou do Kasparov, em 2009, esses caras se juntaram e falaram o seguinte: cara, vamos montar um programa de computador que ganhe do Deep Blue. Como é que a gente vai fazer? Mais rápido, a gente não consegue porque a gente não tem dinheiro, né, para fazer um computador mais rápido que ele, que a IBM investiu muito dinheiro, não vão liberar a grana para a gente fazer isso. Não adianta eu jogar todas as jogadas de xadrez lá dentro, porque o Deep Blue tem todas as jogadas de xadrez dentro também. Não vai funcionar, não. Vamos fazer o seguinte: vamos tentar um caminho totalmente diferente. Vamos pegar um programa de computador, não vamos dizer nenhuma jogada para ele, nenhuma jogada que existe. Vamos dizer apenas as regras. O cavalo se move em L, pode passar por cima de uma peça.
O bispo é diagonal quantas casas quiser. O peão anda em diagonal, anda para frente, mas come diagonal. Não pode capturar o rei. A rainha tal, aí vai. E pronto. Aí eles pegaram, explicaram para o programa quais eram as regras, não disseram como ele começar, não disseram como ele terminar, não disseram nenhuma jogada, nada. E colocaram o computador para jogar ele contra ele mesmo. Esse computador ele chamava Alpha Zero. Eles pegaram o Alpha Zero e colocaram o Alpha Zero para jogar contra si mesmo. E aí ligaram lá na IBM e falaram, cara, a gente quer fazer um jogo do Alpha Zero, que é nosso programa experimental, contra o Deep Blue. E aí a IBM falou, beleza, vamos para cima. O computador de vocês é mais lento, não tem a jogada dentro, né? O que ele tiver aprendido aí, o Deep Blue vai desenrolar. E o Alpha Zero foi lá e ganhou do Deep Blue. Ganhou do Deep Blue. Como foi que o Alpha Zero ganhou do Deep Blue? Porque o Alpha Zero fez jogadas que não existiam no book do xadrez. Então, presta atenção no que eu estou falando aqui. O computador inventou jogadas de xadrez que nunca tinham sido pensadas por nenhum ser humano em milhares de anos as pessoas jogando. Em milhares de anos, o computador fez jogadas que não estavam registradas. E aí o Deep Blue não sabia o que fazer e ele ganhou. Aí eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês acham que o Alpha Zero ficou jogando ele contra ele mesmo até o ponto em que ele criou jogadas inéditas e conseguiu ganhar do Deep Blue? 4 horas. 4 horas, apenas 4 horas. Em 4 horas, o computador jogando sozinho, sem saber de nenhuma jogada, só das regras, ele inventou jogadas de xadrez que não eram registradas na história da humanidade. Olha que negócio doido. Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala que a revolução digital começou ali na metade dos anos 90 e acelerou numa velocidade impressionante, né? Nós estamos falando, né, de hoje computadores que fazem música melhor do que seres humanos, do jeito que os seres humanos gostam de ouvir, e você não consegue saber que foi um computador que fez. Computadores que fazem quadros, pintam quadros artísticos com criatividade melhor do que humanos, e você não consegue saber que foi um quadro que pintou, né? Existe até leilão de arte, só de arte feita por computador. Então, é isso que é assim que a era digital começa.